Como será que era uma sessão de análise com o Lacan? Felizmente temos alguns registros de pessoas que fizeram análise com ele e depois escreveram um livro a respeito e narraram algumas sessões. E a ideia é trazer aqui como eram essas sessões, como essas pessoas relataram as sessões com Lacan. Não para que a gente possa fazer igual ele já deixou bem claro aqui na terceira. Basta ver minha televisão. Eu sou um clown. Tomem isso como exemplo e não me imitem. O Lacan já deixou bem claro aí, não é para imitar ele, né, que a gente vai fazer esses vídeos aqui, essas sessões com Lacan, mas para tentar aprender um pouco ali com o que está sendo tratado nessas sessões, aprender mais sobre psicanálise, claro. E para começar, a gente vai trazer aqui o livro da Beth Milan, chamado Lacan ainda, Testemunho de uma Análise, que eu já li há algum tempo e vai ser legal aqui retomar com vocês. Mas antes da gente entrar na primeira sessão com Lacan, se inscreva no canal, deixe seu gostei, deixe seus comentários aqui e vamos nessa. O objetivo da análise da Beth, segundo ela mesma, foi o seguinte: não fiz a análise para escrever, e sim para me curar de mim. E o que acontece na história da Beth, que ela conta neste livro, é que antes de começar realmente a análise com Lacan, ela fez uma espécie de sessões preliminares, vamos colocar assim, que foram encontros que ela teve com Lacan, e a partir desses encontros brotou nela um desejo de fazer análise com Lacan. A própria autora vai falar no momento que esses encontros foram uma etapa preliminar para ela começar a análise com Lacan. Isso até nos leva a questionar, né? Quando começa a análise, será que é só quando realmente se formaliza? Então tá, vamos começar tal dia e tal hora? Ou já começa ali no primeiro contato, seja pelo WhatsApp, pelo telefone? Quando será que começa a análise? Fica aí a questão. Então, o primeiro encontro, né, essa primeira sessão preliminar da Beth, foi mais ou menos assim. Só fui ter com Lacan a fim de pedir que ele indicasse um analista francês para trabalhar com um grupo de São Paulo, dar um seminário e ensinar a teoria lacaniana. Antes de fazer o pedido, eu expliquei que só não havia marcado uma hora porque o telefone não funcionava. Mas se o telefone não funcionava, por que você não veio logo para cá? É o que o Lacan questiona para ela. E olha só a reação dela. A pergunta me deixou perplexa. Como podia eu ir sem autorização prévia? De saída, ele me deu a entender que eu podia. Por que não? Ter feito o que desejava. Valorizou o desejo e não o imaginário da jovem estrangeira, que se tomava por Nemo. Com um sorriso e uma frase, ele me conquistou. Ato contínuo, quis saber de onde nós éramos. Olha só o impacto que já teve para ela, né? Ela fala aqui sobre desejo, né? O que conduz à ética na psicanálise, seminário 7 do Lacan. E falou também já um dos registros do Lacan, né? Os 3 do Lacan. Imaginário. Tem o simbólico e o real também. Quando ela usa a palavra Nemo, o que eu entendi é que estava se referindo ao Capitão Nemo, de 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, que é um personagem ali que ninguém sabia muito a respeito do passado, tanto que Nemo quer dizer ninguém. Então eu achava que o Lacan não sabia nada nela, mas aí o Lacan faz essa pergunta, né? Ué, por que você não veio então? E isso já mexe com ela, de tipo, não é mesmo, né? Por que eu não vim? Ato contínuo, quis saber de onde nós éramos. São Paulo. Do Brasil? Exclamou ele enfaticamente. Valorizou a origem e mostrou assim o seu interesse. Valeu-se, como faria noutras ocasiões, de um recurso teatral. Em várias outras situações, pessoas que falam do Lacan falam desse jeito meio teatral dele, que aí eu lembro dele falar do analista fazer esse semblante de objeto A. Acho que tem alguma coisa a ver. Os seus antepassados também são brasileiros? Os avós são libaneses, do lado do pai e da mãe, imigrantes. Interessante. Os seus avós foram para o Brasil quando? No fim do século passado para escapar da guerra e também no começo deste século. Você o que faz? Sou psiquiatra, já fiz análise e agora estudo Lacan. Verdade? Temos em São Paulo um grupo que lê os escritos. Apesar da dificuldade, já fizemos a travessia do primeiro texto, a carta roubada. Queremos convidar um analista francês indicado pelo senhor.
trouxe uma carta dos colegas. Dei a carta, em que ele bateu os olhos para logo pôr em cima da sua mesa. Ótimo, volte amanhã e me diga quais as condições do convite ao analista. Com isso, ele levantou e nos indicou a porta. Não saí do consultório como havia entrado. Tendo me induzido a falar das minhas origens, Lacan me remeteu à história sonegada pelos meus ancestrais. E aqui tem uma questão que a gente pode se perguntar assim. Como é que o Lacan sabia que perguntar sobre a história dela e os ancestrais era um ponto para ela e que mexeria com ela? E a resposta é, o Lacan não sabia. O Lacan só ficou curioso, porque a pessoa estava ali, na França, é do Brasil. Aí ele falou, será que tem parente aqui? Seus pais são da onde? Seus antepassados? Será que é da França, né? Por isso que você está aqui? É só isso. E assim, por acaso, a contingência do negócio não é sobre o analista ter essa visão, essa quase uma premonição das coisas. Lacan foi pura contingência, pura sorte, puro acaso, sabe? E muitas vezes na clínica acontece assim também. Uma coisa que você falou que você nem deu importância para o paciente traz, aquele dia que você falou isso, eu fiquei pensando assim, nem foi a intervenção que eu queria. Mas a clínica não é sobre só contingência também. Tem uma parte que também é muito estrategicamente calculado. De tantas, vamos dizer, pontos da rede que o paciente vem trazendo, da rede que ele vem construindo, você olha para a rede e identifica que aquilo talvez tenha aquilo. E pergunta, e faz, e tenta checar isso com ele. E aí já é uma intervenção mais calculada, que também dá certo. Mas só para desmistificar o negócio aqui, para não ser uma coisa, então quer dizer, Lacan já viu ela a primeira vez, já sacou que tinha problema, que tinha alguma questão com o antepassado. Não foi isso, né? Continuando. Para eles, a integração dos descendentes dependia do esquecimento do passado. Graças ao interesse do doutor, me senti autorizada a ser neta de imigrantes, podendo dizer a verdade sobre as minhas origens que, desde a adolescência, eu procurava não revelar. Noutras palavras, saí sem ter vergonha de ser quem eu era, só não digo que eu fui arrebatada, pois quem arrebata arranca o outro do seu lugar. Tira com violência, e eu desejava voltar ao número 5 da Rua de Lille, Isso não passou despercebido a Lacan, cujo desejo de analisar não arrefecia, não desanimava, não esfriava. Lacan já dizia, sobre o desejo do analista, o desejo do analista é que haja análise. E vamos então para a segunda sessão preliminar, onde ela volta no dia seguinte. Dessa vez, ao aparecer na porta, Lacan olhou só para mim e disse: "Venha, minha cara, venha", e eu entrei decidida a falar sobre as condições do convite. O analista indicado pelo senhor ensinaria sua teoria num seminário organizado por nós. Tudo pago pelos participantes. Bem, então volte amanhã e me traga isso por escrito. Com o volte amanhã, ele me introduziu no ritmo do trabalho analítico, cuja via eu secretamente desejava. Se valeu do imperativo volte e do ritmo para viabilizar a análise. É claro que, principalmente no Brasil, uma outra realidade, os pacientes acabam vindo comumente por semana, uma sessão. Então o ritmo, vamos dizer, é menos intenso. Do Lacan era todo dia, volta amanhã. E daí a possibilidade também de ter uma sessão não tão longa, né? Já que você vai voltar amanhã, então como praticar isso no Brasil, né? Cobrar a cada volta, a cada presença do paciente. O Freud também fazia isso, né? Eram sessões de segunda a sábado com Freud. E daí, finaliza ela dizendo que fui ainda uma terceira e última vez ao número 5 da Rua de Lille em 1973, mas agora para dizer a Lacan que eu desejava me analisar com ele. Retrospectivamente, posso considerar que o ocorrido naquele ano corresponde a uma primeira etapa da minha análise, a chamada etapa preliminar. Bom, concluímos a etapa preliminar da Beth. No próximo vídeo que está aí na tela, a gente vai realmente começar a entrar nas sessões que ela teve com o Lacan. Espero que tenha gostado e eu te espero ali no outro vídeo. Até mais.